A empatia amplia o horizonte da intervenção. Pode ser um fator decisivo no manejo de casos onde há limitações nas intervenções do terapeuta, pois envolve o entendimento da experiência do outro com base na sintonia emocional. Para esse entendimento são necessários modos não verbais de comunicação, entre eles a comunicação empática. A empatia também favorece o acesso às experiências geradoras de crenças e também geradoras de esquemas mentais. Nós sabemos que marcas impressas nos primeiros anos de vida permanecem inacessíveis à palavra, relacionadas à amígdala cerebral. Trata-se de um conteúdo infantil retido na memória pré-linguística. Portanto, intervenções puramente verbais têm grandes limitações nos seus resultados. Muitas crenças têm como base o conhecimento procedural que o paciente tem de si mesmo e do mundo, ou seja, um conhecimento mais amparado nas emoções e comportamentos do que nos significados traduzidos pela palavra. Por isso, sem sintonia emocional, fica muito difícil o enfraquecimento de uma crença no contexto da terapia. Torna-se uma conversa intelectualizada, impessoal, que pode até ser fluente e interessante, mas no que diz respeito à mudança, é um diálogo estéril. É no mínimo uma ingenuidade acreditar que houve mudança após um questionamento desprovido de emoção e empatia. Muitas vezes, durante a psicoterapia, as estratégias inconscientes de manutenção de crenças podem inviabilizar o acesso emocional tão necessário para o questionamento das crenças. Quando o terapeuta aponta essas estratégias como impeditivas da melhora do paciente e tenta contorná-las ou eliminá-las, sua postura pode ser percebida como invasiva e ameaçadora. É uma reação esperada e natural do paciente, em defesa daquilo que ele acredita e da sua coerência. Se o terapeuta avançar sobre essas estratégias de forma precipitada, exagerada ou excessivamente direta, ele pode, sem querer, reproduzir um ambiente hostil, crítico, ameaçador ou invalidante que gerou essa crença no passado do paciente. O resultado disso é que o paciente terá os mesmos sentimentos da criança que um dia ele foi, mas direcionados dessa vez ao terapeuta, ativando ainda mais as suas estratégias de proteção e aumentando ainda mais a valência da crença. O paciente pode se comportar como uma criança privada emocionalmente diante de um estranho, que está fazendo ela sentir as mesmas coisas de novo. Por isso reage como uma criança que não gosta do estranho, não confia, tem medo, raiva e não será colaborativo. No entanto, se a psicoterapia produzir um clima emocional diferente daquele que predominava nas situações originárias das crenças, o terapeuta pode gerar um ambiente seguro, no qual o paciente irá se conectar com as suas emoções e se reestruturar cognitivamente. Tudo isso pode ocorrer sem o uso da palavra, implícito em atitudes e numa sintonia emocional verdadeira e segura, ou seja, uma postura empática durante o processo terapêutico, desenvolvendo uma relação de aceitação e confiabilidade. O equilíbrio entre ser empático e apontar as distorções do paciente e a necessidade de mudança é um dos grandes dilemas da psicoterapia. Como tudo na vida, o excesso pode ser um problema. Um tratamento centrado somente na empatia pode produzir uma dependência do terapeuta. Também pode ser confundido com piedade e reforçar as crenças de inferioridade do paciente, e pode ainda reforçar padrões de auto-boicote, mantendo o paciente na sua zona de conforto. Um conceito que Jeffrey Young utiliza na terapia do esquema é o da confrontação empática.
Por meio da confrontação empática, o terapeuta identifica o momento em que o comportamento empático é mais adequado, bem como a sua intensidade e o equilíbrio com intervenções mais confrontativas ou invasivas.